Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra escrita no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Vamos ler então com a ajuda de Deus, irmãos. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que me cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gusmo diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás rei dele, segundo estas palavras. E que puseste profetas para prepararem de ti, em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo esta palavra. Vem, pois, agora e consultemos juntos. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo do teu coração o inventaste. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse-me ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas para a profecia falou contra mim. Mas esta profecia falou contra mim. Enquanto Tobias e Sambalate o subornaram, para não o subornarem, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te de mim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noedia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias
25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para nós, porque muitas em Judá se lhe juramentaram, porque era um genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades constavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Até aqui. Os irmãos, perdoem a minha leitura aí, porque eu não trouxe meu óculos. Então me atrapalhei. Mas aqui é uma história, irmãos, um fato que aconteceu quando o povo saiu da Babilônia e estava voltando para reedificar Jerusalém, e vieram com muita disposição pessoas que trabalhavam na obra e pessoas que orientavam, e também sacerdotes, para estarem com eles cuidando da parte doutrinal, para eles não se desviarem. E isto aqui descreve então o relacionamento deles durante o dia, a noite, e a dificuldade que começou a surgir com os que eram aparentemente amigos, mas que eram de fora, porque eles estavam levantando o muro justamente para isolar das pessoas de fora, que eram samaritanos. Então isso gerou um mal-estar, começou como uma guerra fria entre eles, de ameaças, de temores. Mas quando viram que a realidade acontecia, que de fato estavam levantando o muro caído, reconstruindo o templo, então eles não aceitavam, porque o ódio que eles tinham dos judeus fez com que destruíssem toda a cidade e os judeus fossem tirados de lá. A cidade virou um deserto. Mas passados os anos, o tempo que o Senhor Deus determinou, volta então para reedificar a cidade. É uma história isso aqui, irmãos, mas que mostra o amor de Deus para com o seu povo. Apesar de ser uma construção de pedra, de madeira, de tijolos, mas tem um caráter diferente que é o nosso hoje. É a mesma obra que o Senhor fez com eles, fez conosco também no sentido espiritual. Nós estamos aqui num tempo de reconstrução da nossa vida. Eles eram reconstruir Jerusalém, levantar o nome da cidade e o povo ali viver em paz. Já o nosso, irmãos, é reconstruir a nossa vida espiritual. Cada um era uma casa caída diante de Deus, um templo caído. E Deus, nos chamando a esta graça, iniciou nela uma reconstrução daquilo que era, para que voltemos então a ter condição de vida dentro de nós. E esta vida não é uma outra vida comum, é a vida de Cristo dentro de nós, irmãos, em condição plena de viver, que para isso devemos estar com nossa casa sempre reconstruída, preparada, adequada para o Senhor viver dentro dela, que é o nosso coração. Então este trabalho, irmãos, que eles faziam lá, encontravam dificuldade, nós encontramos hoje, não é nada diferente.
Ninguém vem mexer conosco porque nós somos crentes e querer fazer uma coisa ou outra. Alguma coisa pode ser que ocorra, mas a maioria das vezes não. O que vem contra nós são tormentas espirituais, situações espirituais que nos abatem, que tiram o nosso ânimo, tiram a nossa força, porque nós estamos numa reconstrução do nosso caráter espiritual, reconstrução da nossa santidade, para voltarmos a ser iguais e semelhantes a Deus. Este é o trabalho do Senhor Jesus em nós. E na medida que nós vamos trabalhando e vamos melhorando o nosso trabalho espiritual, os ataques do nosso adversário para destruir o que Deus constrói em nós é muito grande. Tudo que se alcança de Deus para benefício da nossa alma, da nossa vida, para agradar ao Senhor, os irmãos podem crer que logo, logo aparecem opressões diretas para nos impedir, para não aceitar que se faça melhor, não aceitar que se agrade melhor a Deus. Mas nós não devemos de entregar-nos às pressões que chegam para nos fazer vir a menos. Ao contrário, devemos resistir, batalhar pela fé que há em Cristo Jesus e que agora está dentro de cada um de nós. E alguém pode perguntar, mas o que é que vem para me abater? No meio da família mesmo. Quanta coisa acontece na família. Por exemplo, a família é toda chamada na graça. Todos congregam. De repente, um deles, uma pessoa qualquer, se muda a cabeça. Não quero mais. Não vou mais congregar, eu vou aqui, vou ali, vou fazer isso, fazer aquilo. E começa a transviar-se dos caminhos retos do Senhor. Pronto, já gerou uma diversidade para nós. A família já se incomoda, mas não é possível, você está junto conosco. E por que você quer ir embora? Você não quer ir mais na congregação? Não, eu quero procurar outra coisa, eu quero ir para outro lugar. Então isto tudo traz para nós um combate, traz para nós, irmãos, um desgosto, um empecilho. É como o caminho liso, bom de andar, de repente começa a juntar pedrinha no caminho, e a gente vai andar toda hora, tem dificuldade, não é? Até a gente diz, estava um asfalto tão bom, tão limpinho, e agora com tanto buraco e tanta pedra na frente. São situações adversas que acontecem, mas não é por isso que nós vamos parar com a nossa viagem, não é? E se tiver uma hora que você não consegue passar, você para, vai lá, acha um jeito. Se é um buraco, você tapa. Se é uma coisa na frente, você procura tirar. Não é assim que se faz nas estradas? Porque a pessoa fala, não, o meu destino é para frente. Eu não vou voltar para trás e não vou desviar para lado nenhum. É para lá que eu vou. E espiritualmente, irmãos, levantam-se coisas na nossa vida que nos impedem, que tira a nossa alegria, o prazer, a vontade de congregar, a vontade de servir a Deus. Se é músico, né, dá um desejo de parar de tocar, começa a faltar um dia, falta outro, já não é mais com aquele prazer. Por quê? Porque alguma coisa entrou no teu caminho e está tirando a condição de você caminhar normalmente. Então você tem que vencer estes obstáculos. Isto acontece para todo mundo. A mocidade é assim, para ir às reuniões, a irmandade para ir à casa de Deus é assim, nós para congregarmos, nós para atendermos a obra, problemas que dão por aí, que temos que ir lá, temos que viajar, temos que ir para outros países, e é uma tristeza, uma labuta, porque a gente sabe que vai enfrentar dificuldade, a gente não quer ir, porque está bem aqui. Mas somos obrigados a batalhar pela fé que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Então hoje, irmãos, o Senhor olhando aqui para as construções espirituais, está vendo que tem muita construção que está indo devagar. Devagar por causa do trabalho desanimado da pessoa. Não está se interessando a levar avante.
não está preocupada em melhorar. Mas como é que eu faço para melhorar o meu trabalho? Um princípio para melhorar o trabalho da obra, e você olhando e não acha o que fazer, é a oração. Não te custa nada. Tens tempo em casa? Vai orar. Mas eu vou clamar o quê? Vai clamar a Deus que te ajude, que te abençoe, que limpe os teus caminhos, que te dê mais luz, mais sabedoria, mais entendimento, mais oportunidade de lhe servir. Vai clamando assim que começa a aparecer coisinha para você fazer na hora. É possível que quando você levantar da oração, já tenha algum trabalhozinho para realizar o que você não queria fazer. É isto que Deus quer, o trabalho do povo de Deus, irmão. O que não dá muito certo é agora eu sou crente, o Senhor me chamou, já tenho tantos anos, tenho isso, tenho aquilo, tenho um cargo na igreja, um ministério e assim por diante. Mas não faz nada, não tem coragem, não tem vontade, não tem ânimo. Precisaria ir aqui, acho que eu não vou, tem outro que vai. Precisa fazer aquilo, bom, mas assim aqui, acho que aquele irmão faz, aquela irmã vai. E vai deixando. Chega uma hora que a pessoa ficou, irmãos, uma pessoa inútil, totalmente. Não faz nada, não cresce. Se estava edificando o muro continua caído. Se estava tapando um rombo que tinha na sua parede, ela continua aberta. E nela entra o inimigo a hora que quiser, porque você desistiu. Irmãos, sejamos nesta manhã despertados para os trabalhos da obra de Deus. Precisamos servir a Deus com prazer, com alegria, com disposição, sempre procurando o melhor para o Senhor, não ter preguiça de servir a Deus, de fazer uma visita, de atender um necessitado, porque necessitado não é somente diácono e irmã da piedade que atende. Quantos irmãos e irmãs que têm revelação de Deus, mas não têm coragem de fazer, acham um pouco ruim mexer com aquilo, isso aí tem diácono que faz, tem as irmãs da piedade, mas se Deus mostrou para você, é você que tem que fazer. E quantos que estão aqui que o Senhor mostra a necessidade? Ele vê, ele sente que precisaria dar uma ajuda para aquela irmã, para aquele irmão, mas ele fecha o coração e põe uma desculpa. Bom, eu não sou diácono, por que o Senhor tem que mostrar para mim? Ele tem diácono aí, mostre para os diáconos que ele atende. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? O Senhor não diz assim para você quando você precisa. Porque se você precisar e Ele responder para você desse jeito, procure outro, está cheio de gente que te ajuda. E você vem pedir para mim? Eu estou muito ocupado ajudando muitos que pedem para mim. Vai procurar um outro que te ajude. Como é que você faria? Senhor, só tenho a Ti que me ajudes. E o Senhor respondeu, só tenho você para me servir. Vá servir naquilo que eu te mandei. Alguém está aqui, irmãos, ouvindo esta palavra, está com tudo preparado para atender alguma coisa, em alguma viagem, em algum lugar, mas fica se escondendo até que passa, está fazendo como Jonas, vai desviando, vai mudando até que o Senhor mude o plano. O Senhor responde pela palavra que o plano dele não mudou, continua igual. Quem está mandado, está em falta. Mas é assim, irmãos, a palavra de Deus em nós, ela executa. O que não pode, irmãos, é que nós, deixando de dar atenção à palavra de Deus, nos acomodemos no meio do povo. Então é crente antigo, está aí já há muitos anos, ele tem o cargo, ele é isso, ele é aquilo outro, mas está lá. O Senhor pega a ficha dele, ele está cheio de mandado para fazer e sem ação. Não foi. Se aquele disse que estava doente, se aquele foi viajar, aqui ele tinha um trabalho para fazer, aqui ele foi dormir, aqui o Senhor tem tudo marcado. E o dia que você pede, ele olha e fala, a ficha desse aqui é muito pobre, tudo que eu mando,
ele esquece, ele desiste. E eu mando coisa que ele sabe fazer. E até ensinei ele a fazer, mas ele não faz. Ele tem preguiça. Que Deus mande embora, irmãos, a preguiça de todos. E derrame do alto a disposição de trabalhar na sua obra. Porque esse trabalho na obra, irmãos, hoje, atender à vontade de Deus, na obra de Deus, as pessoas sempre põem os olhos naquilo que tem mais condição, que aparece mais, que é mais bonito, mais fácil de fazer. Então ali elas gostariam de fazer. Mas quando surge uma necessidade premente, eu atender uma pessoa, uma necessidade de uma casa, de uma família muito humilde, então a pessoa fala, eu tenho que ir naquela casa, entrar naquela casa. Eu não, o senhor manda outro. É porque você é grande demais. Ele vai achar um pequenininho e vai mandar. E a bênção que era para ti vai ser sobre aquele pequenino. Bendito seja o Senhor. Irmãos, olha o que sofreu Neemias, porque ele queria fazer o trabalho e o inimigo não deixava. E na história que contei neste livro, aconteceram muitas coisas. Teve momentos que eles, para construir o muro, os inimigos ficavam do lado de fora, eles ficavam do lado de dentro. Eles faziam poeira, irmãos, juntavam muita gente e jogavam terra para cima, perto deles, para atrapalhar eles de trabalhar. E eles não pararam. Aí chegou uma hora que eles ameaçaram de entrar para bater neles. Então o que Neemias fez? Falou para a rapaziada que trabalhava com ele, falou, você vai trabalhar uma espada numa mão e a ferramenta na outra, hein? Porque se ele entrar, você tem uma ferramenta e você tem uma espada. Você se defende com a espada, mas não deixa ele vir destruir o teu serviço. Porque faziam um serviço hoje, um dia eles falaram assim, vocês estão fazendo esse muro aí? Daqui a pouco vocês vão embora, vê uma raposa correndo, sobe em cima desse muro e derruba tudo, desfazendo a obra que eles estavam fazendo. Mas ele falou, não, aqui nós estamos fazendo, ele não vai ter raposa que derrube, não. Eles que queriam desmanchar as obras que eles faziam. E aqui também é assim, irmãos. Às vezes tem alguém que vai, faz uma visita, o Senhor abençoa, e começa ali assim, uma alegria para aquela família. Daqui a pouco, os que são contrários, mesmo no nosso meio, vão lá também fazer uma visita e desmancham aquilo que foi feito, falam tudo diferente. Esses são, irmãos, os sambalates, os de fora que vêm para destruir o que Deus dá de fazer. Mas quem está fazendo, continue fazendo. Está visitando, continue visitando. Está orando, continua visitando. Está indo e ensinando a palavra, continua ensinando. Porque você vai ter galardão com isto e o Senhor te abençoará. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome. Pai nosso que estás nos céus, diante da tua presença, nos colocamos mais uma vez, ó grande Criador, humilhados diante de ti, reconhecendo o teu poder e a tua majestade sublime. Agradecemos a obra de Jesus Cristo na cruz, que morreu dura morte pelo bem da nossa salvação, escreveu o nosso nome no livro da vida e agora nos dá esta viva esperança de um dia morarmos contigo no reino da tua glória, Senhor. Aceita agora toda a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor. Glória ao teu nome, porque o nosso coração está cheio de alegria. Graças nós te damos que tu preparou um cantinho, um refúgio para nós,
porque a prova, a luta é ardente. Tem muitos que se levantam para derrubar os muros, mas nesta manhã Tu nos deu ferramenta nova, Senhor. Glória ao Teu nome. E sentimos que Tu já tapou as brechas do nosso adversário. Aleluia. Graças nós Te damos por este santo culto que foi aberto em Teu nome. Te louvamos com alegria e nos hinos já sentimos a Tua consolação. Agradecemos a oração que Tu deu ao Teu servo, que chegou no reino da Tua glória. Agradecemos a carta que foi lida, Senhor. Nós Te pedimos, põe mais desejo no nosso coração de lermos as Sagradas Escrituras, de orarmos, de Te buscarmos, de Te sentirmos, de entendermos e conhecermos melhor o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Graças nós Te damos por tudo que nos fez, por ter ajudado o Teu servo na presidência. Aproveitamos esta oportunidade e Te rogamos, comunica saúde ao Teu servo em nome de Jesus Cristo. E graças nós Te damos maiormente pelo conselho sagrado da Tua palavra, Senhor. Glória ao Teu nome. Dá-nos força, ânimo, alegria, condição de levantar a nossa construção espiritual. Glória ao Teu nome. E não deixa o inimigo atrapalhar, pois nós temos desejos de Te servir com alegria, Senhor. E quando findar aqui a nossa jornada, ouvirmos o soar da trombeta, Senhor, irmos morar contigo onde não terá mais tristeza, nem dor, nem enfermidade, nem aflição. Glória ao Teu nome. Aleluia. Mas nós cantaremos o hino que nunca foi cantado. Graças nós Te damos pela Tua presença, pela Tua consolação. Não deixa nós sairmos daqui sozinhos, Senhor, perto ou longe, aonde tiver um filho Teu tentando lutar e construir, ajuda pelo poder da Tua palavra. Graças nós Te damos em tudo. No nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, bendito eternamente. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Com licença. Chamemos um hino. Quanto? 457. 457.
A santa paz de Deus, seus conselhos, seu amor e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.